Muito bem, boa noite. Eu hoje estava já a pensar que não ia chegar a tempo. Apanhei um acidente na ponte, mas graças a Deus aquilo... No Waze dizia-me 9h15, 9h20, mas não sei, ele deve-se ter enganado porque eu cheguei cá às 9. E não acelerei muito, porque também não podia. Então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola a Timóteo. Se Deus quiser, depois deste estudo faltarão 6 para terminar o voo. Primeira epístola a Timóteo. E antes de começar a abordar, vamos fazer uma pequena média introdução sobre esta epístola, da primeira epístola a Timóteo. Vamos entrar na parte das epístolas pastorais, primeira e segunda epístola a Timóteo mais Tito, que são epístolas em que Paulo escreve para líderes pastorais, para líderes de igreja, ok? Paulo escreve a primeira e a segunda epístola a Timóteo para o ancião Timóteo, o líder da igreja em Éfeso, Timóteo, e eu apenas cito Timóteo 1,3, em que Paulo diz: roguei-te que permanecesse em Éfeso para advertir certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo claramente em Timóteo 1,3 diz: Timóteo, o teu lugar é Éfeso, é que deves servir, ok? E vemos também depois Tito, que não vamos abordar hoje, que é outro pastor de outra igreja, e vou citar Tito 1,5, em que Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, um deixou em Éfeso e outro deixou em Creta, na igreja de Creta, para que pusesse em ordem do quê? Na cidade? Não, na igreja, as coisas restantes, e depois, de cidade em cidade, fosses criando igrejas. Isto sou eu a dizer. Porque a Bíblia diz: estabelecesses presbíteros como te prescrevi. Não só o Tito estava a receber indicações da epístola a Tito para como gerir Creta, como também foi incumbido por Paulo para proceder uma viagem de missões para estabelecer outras igrejas em Creta. Então, falando a anciãos, Paulo fala sobre temas que têm a ver com a gestão da igreja. E há uma passagem que sintetiza muito o que isto é, que está em 1 Epístola a Timóteo 3,15, que é um resumo sobre o que é que Paulo estava aqui a escrever. Diz assim: mas estradar para que saibas... esqueço agora o estradar, porque tem a ver com o que estava antes. Paulo está a escrever estas cartas pastorais para quê? Para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus viva, a coluna da firmeza e da verdade. É por isto que ele escreve cartas pastorais. Para que os anciãos da igreja e toda a igreja saiba como é que se deve andar nesta casa. O que é que isto quer dizer? Saiba como é que deve ser gerida, para quem deve gerir, mas também saiba quais são as dinâmicas, quais são os ministérios, quais são os ministros, etc. E nesse ponto, de uma forma muito sintética, porque estamos numa introdução a um voo, portanto, imagina a velocidade que isto vai passar, vai ser assim. Os temas que temos nas cartas pastorais são estes: combate aos falsos ensinamentos. Eu tenho as referências bíblicas, depois mais tarde hei de pôr isto naquele site que eu tenho, para PDFs, para poderem todos ver. E se alguém quiser pode-me pedir. Escolha de líderes qualificados. Como é que se escolhe líderes qualificados? Como é que se combate falsos ensinamentos? Como é que se deve ter uma boa conduta? Como é que os cristãos devem ter uma sua conduta no meio da sociedade? Ok? A ênfase na sã doutrina. Como é que deve ser o líder no seu viver e no seu ensinar? Como é que se deve ter cuidados com necessitados, nomeadamente as viúvas? Como é que se deve gerir o dinheiro? E como é que deve ser tratado o sofrimento e a perseverança no ministério? Estes são os temas pastorais da primeira e segunda epístola a Timóteo. E eu tenho aqui versículos para suportar todos estes temas. Como disse, se alguém precisar disto por escrito, eu envio. Sabemos que Paulo viajou nas 3 viagens missionárias pelo mundo, então, entre o ano 48 antes depois de Cristo e o ano 56 depois de Cristo. E durante esse tempo fez as 3 viagens missionárias. Segundo os entendidos, eu não me deu ao trabalho, mas estive a procurar saber se era mesmo assim, e bate certo. Paulo deverá ter percorrido entre 16 mil quilómetros a 21 mil quilómetros. E, portanto, não foi qualquer coisa. Na altura, não é hoje. Não é a altura. É que hoje, fazer 1000 quilómetros até se faz relativamente bem.
Mas na altura fazer 1000 quilómetros era uma epopeia, ok? E um perigo. E era extremamente mais dispendioso. Paulo, entre 56 e 60, portanto, eu vou repetir, entre 48 e 56 faz as viagens missionárias, em 56 é detido e dá-se um período de 4 anos de lutas judiciais, em que ele vai de Jerusalém para Cesareia e de Cesareia para Jerusalém, e está ali 4 anos umas lutas judiciais. Vamos tratar assim, ok? Depois desses 4 anos, a partir do ano 60, ele é enviado para Roma e fica preso em prisão domiciliária entre o ano 60 e o ano 62, onde escreve as cartas prisionais. Lá está, com os centuriões a guardá-lo, em que ele evangelizava também os centuriões. Nós estudámos isso, não era? Tudo isso. Ele acaba por ser libertado mais tarde e volta a ser preso mais tarde, por volta do ano 67 e 68, onde escreve finalmente a segunda epístola a Timóteo. Ok? Segundo os entendidos, a prisão... Eu, por acaso, quando fui a Roma, não fui ver isto, e um dia gostava de ir ver. A prisão onde acham que Paulo esteve, quando escreveu a segunda epístola a Timóteo, onde acabou por morrer, foi a prisão de Marmátia, perto do Fórum Romano. Eles lá saberão porquê, eu não sei, mas é unânime que terá sido nessa prisão. E essa prisão nada tinha a ver com a prisão domiciliária, em que ele recebia as pessoas, em que ele tinha alguma liberdade. Era um autêntico fosso, como uma abertura no piso de cima, onde era passada a comida, e levantada a comida, e mesmo Paulo estava num autêntico antro horrível. E a ser verdade, e eu friso sempre isto porque eu não sei, a ser verdade que foi esta a prisão, eu espanto-me como é que ele terá tido condições de escrever a segunda epístola a Timóteo, nesse espaço. Mas, enfim. Continuando. Vamos, então, ler o versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Ok? É um nome forte, um nome bom. Portanto, Dário e Bogomila escolheram um bom nome para o vosso filho. Timóteo é um bom nome. Mas Timóteo foi o que foi, segundo a Bíblia, e vamos ver mais à frente, devido, sobretudo, à fé da sua mãe e à fé da sua avó. E para aqueles que têm filhos e têm netos, isto tinha pano para mangas, eu não vou dedicar muito a isto, porque eu não tenho muito tempo, mas para aqueles que são avós e acham que não têm que se meter na vida dos netos, isto é a prova como devem se meter na vida dos netos, mesmo que haja mães pelo caminho e pais. Porque vemos aqui que a avó Lória teve influência na vida do neto. Para aqueles que se queixam que os pais não fazem nada e que têm as mães de fazer tudo e as avós, este também é o exemplo de que as mães e as avós devem fazer a sua parte, e se necessário for a parte dos homens, quando os homens não fazem a parte deles. E com isto eu não estou a dizer que o pai de Timóteo fosse infiel, porque eu não sei. Mas o que vemos aqui é que marcou o exemplo foi a mãe e a avó. E quando os homens não fazem, seja por que motivo for, a sua parte, que se levantem Déboras e que as façam, porque acima de tudo está o interesse de Deus. E esta Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, são um bom exemplo disso. Vou avançar. Timóteo deverá ter-se juntado ao apóstolo Paulo, segundo alguns entendidos, com a idade a rondar, e eu estou a ser aquele menos otimista na idade, ou seja, estou a puxar mais para cima, porque há quem diga que terá-se juntado mais cedo, e eu nem vou por aí. Há quem diga que terá-se juntado a partir dos 15 anos, mas seguramente mais tardar entre os 18 e os 20. Se não foi antes. É a prova, e isto é muita atenção, é a prova que maioridade para Deus não depende de idade, mas depende de fidelidade. A maioridade aos olhos de Deus não depende da idade, mas depende da fidelidade. E Deus considerou Timóteo maior para ser líder de uma igreja, sendo tão novo. Porque ele não tinha... Porque para Deus o que era importante não era se ele tinha 18 anos, ou 20, ou 22, ou 30. É se ele era fiel. E Timóteo era fiel. E isto deve ser um bom princípio quando... não é uma tarefa fácil os anciãos gerirem uma igreja, que tiverem que escolher
pessoas para gerir certos assuntos, o primeiro critério, que eu acho que é o critério mais importante, é o critério da fidelidade. Ok? Não sou eu que o diga, é o que eu vejo na Bíblia. Paulo menciona Timóteo cerca de 22 vezes nas suas epístolas. 22 vezes. E refere-se a ele como não se refere a mais ninguém. Eu não sei da introdução ainda, está bem? Não se assustem. Eu vou acabar isto hoje. E refere-se a ele como não se refere a mais ninguém. Eu vou citar Timóteo... Eu pus Filémon. Não posso ter posto. Esquisito. Timóteo 2, 19 a 22. Eu devo me ter enganado, porque não há no capítulo 2, versículo 19. Não. Não, está certo. Há uma passagem em Filémon, eu vou citar, em que diz assim, Filémon 2, 19 a 22, em que vemos como é que Paulo trata a Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-vos brevemente Timóteo, para que também eu me sinta animado, sabendo notícias vossas, porque ninguém tem de igual sentimento. Sabem o que é que no grego significa de igual sentimento? É bom percebermos volta e meia o que significam as coisas no original, porque se calhar ganhamos uma ênfase diferente. Em bom português, em português simples, o que Paulo está aqui a dizer é: não há ninguém tão alinhado nos meus pensamentos e motivações como este rapaz. Vocês viram o peso disto? Paulo não diz isto de mais ninguém. Paulo está a dizer: ei, toda a gente, não há ninguém tão alinhado nos meus pensamentos e nas minhas motivações como Timóteo. E é isto que quer dizer no grego: não tem ninguém de igual sentimento. É forte. É forte. E ele continua: que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam os seus próprios interesses. Mesmo na igreja, que não falta é gente egoísta. E ele diz assim: este tipo não é egoísta. Não é egoísta. Não pensa primeiramente nele. Pensa primeiramente nos outros. Como filho ao pai que serviu comigo no Evangelho. Ok? Terminando a introdução, capítulo 1 nós vemos a mensagem para a igreja. No capítulo 2, os membros da igreja. No capítulo 3, os ministros da igreja. E no capítulo 4, 5 e 6, os ministérios da igreja. É um pequeno, muito sintético e arrumado resumo da primeira epístola a Timóteo. Vamos começar pela mensagem para a igreja, versículo 3, do capítulo 1. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, lá está, Paulo a dizer para Timóteo se dedicar em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. A propensão do ser humano é sempre para a apostasia. Tinha passado muito poucos anos em que Paulo esteve em Éfeso. Pois muito bem, aqui Paulo está a dizer, vai para Éfeso, porque há o perigo de que outros se desviem para outra doutrina. Eu quero-vos dizer uma coisa que toda a gente já sabe. A nossa tendência é para a desgraça. A nossa tendência é para o disparate. E poderão alguns dizer, nós estamos no século XXI, é normal, já passou muito tempo. Não, já acontecia passado poucos anos. Paulo esteve lá pouco tempo antes. E tinha que mandar já o outro, aquele que pensava como ele e que sentia como ele, que era uma espécie de um clone dele, com todo o respeito, mas estou aqui a exagerar, obviamente, para ver se conseguia acalmar as coisas, porque já estava a começar a degeneração a acontecer. E, portanto, irmãos, nós temos que estar sempre muito atentos, porque a nossa tendência é para a degeneração. E é muito importante, uma das coisas mais importantes que nós devemos ter na nossa própria mente, para podermos andar bem, é percebermos que somos maus. Porque se nós acharmos que somos bons, e se acharmos que somos muito santos, e que percebemos tudo muito da Bíblia, se somos tudo muito, nós estamos quase a cair no poço. E temos que ter todos os alertas sempre bem colocados, para que a gente perceba, todos nós somos maus, nós somos capazes do pior, e mesmo quando alguém falha, não nos achemos que somos melhores, porque somos capazes de fazer exatamente a mesma coisa que nós achamos que os outros fazem de errado. Somos iguais. Nós somos feitos da mesma massa. Todos nós. Então o que é que Paulo diz mais? Versículo 4 a 6. Não se têm fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem contendas do que a edificação de Deus. Que consiste na fé, assim o faço agora. Paulo estava a adverti-los contra um movimento que já falei, que é o gnosticismo. Que era um movimento que se dedicava Eles entraram na igreja e começaram a dizer, Paulo fala da sã doutrina, da verdade do mistério. Estou eu a inventar. Sabem, eu gosto de fazer estas coisas. E de vez em quando digo disparados, mas eu procuro não fazer. E Paulo deve ter dito assim, aliás, esses grupos devem ter dito assim, olha,
O que vocês devem se dedicar agora é ao misticismo, ao esoterismo, às genealogias, aos mitos cósmicos, às revelações esotéricas. E sabe uma coisa? Aquilo estava a minar a igreja. Esses gnósticos, que no fundo no original significa conhecedores, porque gnosis no grego é conhecimento. Eles estavam a tentar vender um conhecimento superior àquele que Paulo tinha dado. Como se eles fossem mais conhecedores que Paulo. Ok? Por isso é que mais tarde nós lemos: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e oposições da falsamente chamada ciência, gnosis. Da falsamente chamada dos chamados cientistas e conhecedores que estão a minar com supostas novas coisas, novas teorias. Epá, afasta-te deles. Porque isso vai estragar o teu depósito. Ok? Versículo 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. A lei existe para quê? A lei existe para confrontar todos os que não a cumprem. Em Cristo, eu não preciso de cumprir a lei porque Ele já me justificou. E eu vou citar Romanos 5, 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Aqui Paulo está a dizer, atenção, a lei é boa, mas a lei é para os injustos e para os obstinados e para os ímpios e pecadores. E é bom saber que a lei não é para nós hoje. Sabem porquê? Porque nós não estamos nessa categoria. Porque Paulo diz em Romanos que já fomos justificados. Temos paz com Deus. E por isso também não precisamos da lei hoje para nós. Porque a lei é para os injustos. E se nós fomos justificados, já não estamos na categoria dos injustos que precisam da lei. Isto é apenas um pequeno à parte que eu não queria deixar de referir. Entramos rapidamente no capítulo 2. Membros de igreja. Aqui Paulo fala para homens e para mulheres e para várias faixas etárias. É verdade que a nossa cidadania está nos céus, como lemos em Filipenses 3:20, ok? Mas o que é facto é que até irmos para lá temos que viver na terra. É ou não é? A minha cidade está nos céus, para pensar nas coisas que são de cima. Essencial, sem dúvida, é o mais importante. Mas até lá temos que viver na terra. E temos que saber como é que devemos viver na terra. E sai uma coisa, última hora, a igreja está aqui na terra. E temos que saber como é que já de se comportar na igreja aqui na terra. Então, Paulo diz assim, versículo 1 do capítulo 2. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Porque isto, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E por isso é que, porque nós estamos aqui na Terra, nós temos que orar por quem está a governar aqui a Terra. Ok? Devemos também lembrar-nos de orar pelos presidentes, pelos primeiros-ministros, mesmo que não tenham votado neles. Não vamos só orar porque votámos. Mesmo que não tenhamos votado, oremos por eles na mesma. Mesmo que não gostemos deles, oremos por eles na mesma. Quero-vos dizer uma coisa. Paulo está a dizer isto aqui, na prisão, eventualmente, de Marmátia, em Roma, eventualmente. E está a dizer para orarem também por Nero, que era aquele que lhe ia cortar o pescoço pouco tempo depois. Portanto, ele tem autoridade para dizer isto. Porque se ele está a dizer, orem pelos vossos governantes, e ele próprio também orava por Nero, que iam matar, atenção, ele tem autoridade para dizer isto. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos, não é só alguns. E quando nós deixamos de orar, quando deixamos de orar pelos outros, nós estamos a falhar o mandamento de Deus, mas também estamos a revelar a quem está à nossa volta que nós estamos nas tintas por qual é o seu destino eterno. Porque a nossa oração tem um grande poder sobre os outros. Eu não era para falar sobre isto, mas vou-vos dizer, é muito rápido. E um dia hei de falar sobre isto, se Deus quiser, porque eu fiquei impressionado. Eu vi um estudo feito por um japonês, que eu não sei o nome. Um estudo não sei quantos anos tem, em que ele hei de vos trazer as imagens e veio de vos provar o que vos estou a dizer. Em que ele prova que a palavra dita pelas pessoas e a forma como nós falamos interfere até na própria água. Então fez um estudo em que nós dizíamos, em que a pessoa dizia palavras feias, e estava enervado, e estava zangado, e congelou a água naquele momento.
eu já vou chegar à oração, está bem? Eu não estou aqui devagar. Eu já vou falar sobre a oração. E depois fez o mesmo análise, falando de palavras positivas, boas, saudáveis, na água. E congelou a água naquele momento. A água congelada, quando havia um contexto de palavra completamente zangada, errada, profana, tinha as moléculas todas descoordenadas. A outra fazia cristais como cristais de neve. Com cristais muito certos. A nossa palavra, até na natureza, produz efeitos. Ora, imaginem o que a oração faz quando o Espírito Santo entra em cena. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus também por isto. Porque Deus fez tudo o que fez pela sua palavra. E não é que também nos deu a nós poder para a nossa palavra também criar efeitos de natureza? Também nesse aspecto pequenino somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a oração, se a palavra, a nossa palavra, dita por qualquer pessoa que está aqui, influenciar a natureza de formas que nós nem imaginamos, imagina o que é que a oração pode fazer. Porque entra o Espírito Santo também no caminho. Ok? E quando nós oramos por outros, nós estamos claramente a fazer algo muito especial que nós nem imaginamos. Ok? Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Homens, não és mulheres. Porque a seguir ele diz, e as mulheres, do mesmo modo as mulheres, no versículo 9. Ou seja, de uma forma muito simples, quem deve liderar os cultos são os homens. Porque Deus diz, não é porque eu digo, não é porque ninguém diz, é porque é a ordem que Deus estabeleceu. E da mesma forma as mulheres estejam em sujeição nos cultos. Quem deve liderar os cultos é os homens. Eu não vou perder muito tempo sobre isto, apenas vou dizer uma pequena nota, que se calhar vocês escapariam, mas eu não me importo de falar sobre ela. Levantando as mãos santas sem ira nem contenda. Aqui a verdade do mistério estava totalmente revelada. Ok? Portanto, se alguém levantar... Eu não tenho o hábito de orar com as mãos no ar, porque não fui habituado a isso. Mas também se já fui a sítios em que eu vi alguém orar, pessoas a orar com as mãos levantadas, e também não me choca. Sabem porquê? Porque, graças a Deus, eu não tenho que avaliar as orações de ninguém. É Deus que faz. E Deus sabe quem é que ora de coração e quem não ora de coração. Quem é que ora para o show-off e quem é que não ora para o show-off. E, graças a Deus, eu não tenho essa missão, porque eu não saberia avaliar. E, portanto, eu não vou avaliar. Mas também não acho errado que alguém o faça. Porquê? Porque a Bíblia diz que podem fazer. Mas eu próprio não o faço, não estou habituado. Mas eu não queria deixar de contornar a questão. A coisa está aqui é para se falar. E eu falo de acordo com a visão simples que tenho. E se estiver errada, irmãos, estejam à vontade, podem-me dizer alguma coisa, que eu estou aqui também para aprender. Do mesmo modo, versículo 9. Do mesmo modo, as mulheres se deviam traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Eu também não vou fugir disto. Vou falar sobre o ouro, das tranças e das pérolas e vou falar disso tudo. Até porque lido com essa área. Havia uma prática na época das mulheres usarem umas tranças aqui em cima, a tradução grego-romana, em que em eventos públicos colocavam imensas pérolas aqui, enormes tranças e ouro até aqui no cabelo. E desde quando essa tradução grego-romana, a tradição grego-romana, o que Paulo está aqui a dizer é, notava-se, eventualmente, que para o evento de culto, porque para os eventos sociais era uma prática, para os eventos de culto, muitas mulheres, se calhar, chegavam lá em modo show-off, em modo, olhem para mim, em modo de chamar a atenção, porque estavam a utilizar as mesmas práticas de se arranjarem, como se arranjavam para a deusa Artemis, eventualmente em Éfeso, para andarem em eventos sociais, que na prática eram estes. Tranças aqui, pérolas com ouro. Ok? E o que Paulo está aqui a dizer é, sejam modestos, sejam modestas, sejam simples. O objetivo é, podem se vestir com uma roupa bonita, podem até, Paulo não diz isto, mas podem levar aqui algum tipo de adereço, mas não chamem. O foco não são vocês. O foco é Deus. E também não devem atrair a atenção dos homens. O foco é vocês entrarem, estarem discretas e atrair a atenção para Deus. É assim que eu vejo esta passagem. Agora, se me perguntarem, as mulheres podem usar ouro na igreja? Eu vou responder, eu creio que sim, desde que isso não distrai ninguém. Mas se houver alguém que use uma peça e que essa peça distrai outra pessoa e o foco seja aquilo que a pessoa está a trazer, eu acho que está errado. Tem que ser discreto. Esta é a minha visão sobre este assunto. E nesse assunto eu acho que tenho uma visão moderada sobre o assunto e não creio que esteja errada. A igreja é um local de culto, não é um show de moda nem tendências. Podemos falar sobre vestidos. Esqueçam agora as joias. Então não há formas mais
De mais show-off de se apresentar na igreja do que outras? Podemos falar sobre maquilhagem. Podemos falar tanta coisa. O princípio é o mesmo. Não vamos maquiar? Não podemos usar uma peça de roupa melhor? Claro que sim. Descrição. Isto é a forma como eu vejo a passagem. Capítulo 2, versículos 11 a 12. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine e use a autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Cabe ao homem liderar o culto na igreja, mais uma vez. Quando a mulher o faz, não só está a falhar para com Deus, mas está a falhar até para com o homem. Porque é o homem que tinha essa autoridade e capacidade dada por Deus. E quando a mulher ultrapassa isso, está a faltar ao respeito a Deus em primeiro lugar, mas também ao homem que tinha essa competência. Ok? Não precisam ficar tão sérios. Eu já passei o capítulo 2. Mas ele está aqui. Sabem que como disseram, vamos falar sobre... Então vais fazer o voo da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Eu termino só de pensar em certas passagens. Eu vou ter que falar sobre aquilo. Tenho que falar sobre aquilo, ok? Felizmente é em modo voo. Eu posso falar e fugir logo. Capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, Paulo está aqui a dizer, se alguém quer ser ancião, deseja algo muito bom, e de seguida explica, até ao versículo 7, os critérios para alguém ser ancião, são 16 critérios que qualificam alguém a ser ancião. No versículo 8 a 12, vemos os critérios para alguém ser diácono. Sobre isto, apenas sugiro que leiam depois os critérios com cuidado, sobretudo para quem exerce estes cargos, porque são cargos com muita exigência, e que merece, por parte de quem os tem, uma autoanálise constante. Porque é possível começar alguém com tudo ok, e a meio do caminho haver a checkbox errada, checkbox errada, checkbox errada. E a avaliação tem que ser permanente. Porque é assim, na minha opinião, biblicamente falando, porque eu não quero falar sobre a opinião do David, vocês não estão aqui para ouvir a minha opinião, estão aqui para ouvir a opinião da Bíblia. O que há aqui é, checkbox tem que existir sempre. Não é, eu há 10 anos, quando me puseram como ancião, eu tinha tudo ok, agora já não tenho, portanto, mas como na altura comecei tinha tudo ok, posso continuar. Não, se deixaste de ter capacidade para ter, e se não tens estas checkboxes preenchidas, as tais 16, perante a Bíblia deves ponderar se deves continuar. Isto é a minha visão das coisas. Isto aplica-se também ao diácono. Autoanálise permanente. E não nos critérios de sondagem da opinião dos crentes. Ok? Mas nos critérios de Deus. O conto aqui não é se a igreja acha bem. Não é se o crente A e o B acha bem. O que eu estou a contar aqui é se eu cumpro estes critérios. E se entre mim e Deus, eu acho que estou bem perante aquilo que a Bíblia diz. O conto aqui é os critérios dados por Deus. Não é o critério e a generalização e a opinião geral da igreja. Eu hoje estou a meter em trabalhos, mas é o que está aqui. Capítulo 4, 5 e 6. Versículo 1 do capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostarão alguns da fé, dando ouvidos em espírito enganadores e a doutrinas de demónios. Alguns da fé. Aqui a fé significa corpo de doutrina. Alguns vão se afastar do corpo de doutrina correto, dando ouvidos a espíritos enganadores, aos gnósticos e a outros afins. E depois diz isto no versículo 6. E depois ele diz aqui, atenção, do capítulo 4, versículo 1 ao 6, Paulo anunciou os perigos. Atenção, os espíritos enganadores, vai haver hipocrisia de homens, vão proibir isto, vão proibir aquilo, vão proibir aquilo. E depois Paulo diz, versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. O que é que quer dizer Paulo aqui? Eu acho isto muito importante. O que Paulo está aqui a dizer aqui é muito interessante. Nós podemos e devemos avaliar o nosso ministério. Qual é que é o critério, um bom critério de avaliação do nosso ministério? Se estamos a ser bons ou maus ministros? É se o nosso ministério estamos também a dar as más notícias. É se o nosso ministério estamos a alertar para os perigos. Porque o que Paulo está aqui a dizer é, propondo estas coisas que estão antes, avisando dos perigos, avisando daquele buraco, avisando do outro buraco, estás a ser bom ministro. Igrejas que não pregam o pecado, igrejas que só pregam amor, e leitinho, e não pregam mais além disso, que não pregam os perigos, não pregam o pecado, não pregam as consequências do erro, não estão a propor estas coisas. Logo, quem os faz não está a ser bom ministro. Estou a dizer o que está aqui. Porque um dos critérios de Deus para perceber quem é que é bom ministro é propor as coisas que estão antes, que é os avisos.
Atenção, não temos falado de tudo um pouco. Mas é muito importante uma igreja pregar o pecado, pregar o perigo, pregar as consequências. Isto é importante, ok? E quem o faz está a ser bom ministro. Vou avançar. Ainda vou aqui. Mas eu vou acabar dentro do timing que acabo sempre. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Vou saltar. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os têm senhores crentes, não os desprezem. Eu sobre isto quero dizer o seguinte. Eu já ouvi, e vocês já ouviram, muitas conversas de crentes a dizer assim: epá, eu fiz negócio com aquele crente e aquilo não correu bem. Eu não quero negócios com crentes. Isto é muito triste, irmãos. Estamos aqui, temos que falar sobre as coisas abertamente. Tem que haver um respeito maior entre os crentes. Mas não fui um, nem dois, nem três que já falei. E não é uma conversa de dizer mal de ninguém, é uma conversa de estarmos a falar para crentes. E é triste. Entre os crentes tem que haver respeito. E na relação subordinado-patrão e na relação entre uns e outros, quando lida até com dinheiro. Sobretudo quando lida com dinheiro. Sobretudo quando lida com dinheiro. E, portanto, transações comerciais entre crentes, entre que um se porta mal, infelizmente tem sido muito frequente. Não estou a falar de ninguém em particular, nem estou a lembrar agora, quer dizer, não vale a pena, mas não estou a falar de ninguém em particular. É uma vergonha. Isto não pode acontecer. Irmãos ficarem a dever dinheiro a irmãos. O que é isso? Isso não pode acontecer. Prestar um mau serviço a irmão não pode acontecer. Abusar do trabalho do irmão por esse ser um irmão, isso não pode acontecer. É muito feio e não pode acontecer. Capítulo 6, versículos 20 a 21. E estou a terminar a primeira epístola. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Estão a ver os gnósticos? A qual, professando alguns, desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Há aqui uma palavra que é interessante, que eu nunca tinha percebido. Que é esta. Versículo 21. Até parece que esta carta é só para Timóteo. Mas não é só para Timóteo. Porque aqui diz no versículo 21, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. No grego, este contigo é um contigo plural. O que Paulo está aqui a dizer é: ó Timóteo, guarda o bom depósito e a graça seja com todos vós, igreja em Éfeso. Porque contigo aqui é um contigo plural. É o you no inglês, pode ser o you singular ou o you plural. Aqui no grego, este contigo é vários. E eu interpreto aqui que ele está a dizer, Paulo, esta carta é para Timóteo, mas deve ser para toda a igreja também. Por isso é que nós aprendemos também com uma carta pastoral. Até porque Paulo despede a carta pastoral, a graça seja com todos vós. É conjunto de todos os pastores? Ou será a igreja? Percebem o que eu estou a dizer? E para nós podemos e devemos aprender com uma carta pastoral. Porque Paulo despede-se desejando graça para todos. Ok? Eu não podia deixar de terminar dizendo isto, antes de passar para a segunda epístola, e vamos fazê-la em 10 minutos, está bem? Escrita provavelmente entre 66 e 67 depois de Cristo, últimos anos do Imperador Nero. Paulo está em prisão severa, sem liberdade, esperando a morte. Entre a primeira epístola a Timóteo e a segunda epístola a Timóteo passa-se uns anos, ok? E ele na segunda epístola a Timóteo está mesmo no fim da sua vida, na tal prisão, eventualmente de Marmátia. Ele diz nesta epístola que já está a ser derramado como libação e o tempo da minha partida é chegado, é próximo. 4:6 é o que nós lemos. Lemos também que só Lucas está comigo, toda a gente conhece esta passagem. 4:11. Lemos também que havia um Alexandre que lhe causou muitos males. 4:14. É um homem triste. Aliás, há pouco tempo houve alguém que pregou sobre isto. Foi o José António, eu ouvi. É um homem triste, é um homem batido, mas é um homem também com esperança, porque sabia para um dia. Esta carta reflete solidão, expectativa de martírio, e é uma carta que também faz instruções finais a Timóteo. Ok? O capítulo 1 fala-nos da chamada presente, o 2 do caráter pastoral, o 3 de alguns motivos de preocupação e o 4, esqueci-me de colocar, mas depois eu hei de vos dizer qual é. Passou-me. Capítulo 1, versículo 6 a 8. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus.
Eu acredito por este tom que Paulo está a tentar animar Timóteo porque ele deveria estar desanimado. Paulo está a dizer, reparem, Deus não te deu um espírito de medo, nem de temor, nem de fortaleza. Anima-te, homem. Não tenhas medo, não tenhas temor, não tenhas fraqueza, não te envergonhes. Estão a ver? Está a tentar recuperar, tirar o Timóteo da cova. Quem estava numa cova era Paulo, mas quem estava a tirar o outro da cova era Paulo. Isto é curioso. O que faz-nos pensar o que é verdadeiramente uma cova. Mas isso seria outra mensagem, não vou por aí. Isto é um voo. Vemos aqui que sob a influência dos pais e dos avós... temos aqui a passagem. Trazendo na memória a fé não fingida que há em ti, que ela habitou primeiro na tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. Há bocadinho tinha passado o nome da mãe, por isso é que eu só falei na Lloyd. É a Lloyd e a Eunice. E estou certo que também habita em ti. Olha, vou-vos contar uma história. Aconteceu. Que é muito gira, eu nunca mais me esqueci. Um dia estava um grupo de jovens, daqueles dos seminários. Nada contra. Nada a favor, nada contra. Quem puder fazer que faça. Mas nada contra, nada a favor. É assim que eu tenho para os seminários. Nada contra, nada a favor. Percebem o que eu estou a dizer? Até porque há coisas interessantes. Nomeadamente, há um seminário. Tenho uma colaboradora minha que está a fazer seminário. E há lá uns cursos de hebraico muito giros. E eu, se calhar, se der na telha, ainda vou fazer esse curso de hebraico. Porque eu gostava de aprender. E não está fácil de aprender pelo computador. Porque tenho sono. Aquilo dá-me sono. E aquilo não é fácil. Fecha parênteses. Estavam aqueles 4 seminários a falar, qual é que é a tradução da Bíblia melhor? E aparecia um que dizia, a tradução melhor é King James Version, que é exatamente. O outro é NIV, que é New International Translation, qualquer coisa. Version, por aí. A outra é outra sigla que eu não apontei aqui porque já não tinha tempo. Isto foi assim um bocado a correr. Foi em modo voo também. E parece e a minha que eu gosto mais é a VPN. VPN? Mas qual é a versão VPN? É a versão do pai e da mãe. Mas eram miúdos grandes. Versão pai e mãe. Sim. Era a versão que os meus pais viviam. É aquela que marcou mais. Nem NIV, nem King James Version, nem RCC, nem RTT, nem RMT. É a versão VPN. É a versão pai e mãe. A versão pai e mãe. A melhor versão que Timóteo conheceu foi a versão Eunice L, a de Lloyd. Ou a versão avó-mãe, VAM. Escrevam o que quiserem. E, portanto, se nós queremos ensinar os nossos filhos a seguir a Deus, eles não vão fazer nada que não vejam nos pais. Se nós queremos ensinar os nossos filhos a conhecer a Bíblia, nós temos que passar, nós temos que ser, nós temos que transmitir. E a melhor versão da Bíblia que eles um dia vão valorizar não é revista e corrigida, nem revista equalizada, é a versão pai e mãe. Ou se não houver mãe, é a versão pai-pai, a versão mãe-mãe, é a versão avó, a versão que quiserem, é a versão vista. Estão a ver? 1:15, estou a acabar. Bem sabeis que isto que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Vemos aqui o Paulo abandonado. 2:1-2. Tu, depois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idóneos para que também ensinarem a outros. Eu não podia deixar de passar aqui. Esta passagem eu acho especial. Também nunca tinha percebido esta passagem como percebi igual quando estava aqui a estudar. Uma das missões de um ancião é passar testemunho a homens fiéis. Aqui, qual é o critério, por exemplo, de alguém vir aqui ao púlpito e pregar? Eu hoje só pego em assuntos complicados, estão a ver? Depois ponho-me a jeito. Para mim, segundo a Bíblia, não é para mim, é segundo a Bíblia, para mim, segundo a Bíblia, com base na Bíblia, o que eu vejo aqui é passam a homens fiéis que sejam idóneos para ensinarem. Aqui não diz assim, passam a homens que saibam ensinar e outras coisas. Não, primeiro fiéis e idóneos e que depois saibam ensinar. O grande critério de passagem de testemunho deve ser fidelidade e idoneidade. Se a pessoa não sabe articular muito bem o verbo e conjugar muito bem... É assim, a pessoa tem que ter dom. No meu entender, tem que ter dom para estar aqui. E quem reconhece isso são os anciãos. Ok? Tem que ter dom. Mas, acima de tudo, não tem que ser catedrático. Pode ser simples. O que tem que ter, necessariamente, é fidelidade e idoneidade. É o que está aqui. Testemunho a homens fiéis e idóneos.
E depois, são estes que estão habilitados a ensinar. Eu acredito que depois Deus capacita estes homens que são fiéis até a pregarem melhor, a ensinarem melhor. Com isto não estou a dizer que não devam ter capacidade inata, que também devem ter. E devem ser os anciãos a descobrir isso. Mas não peguemos, por exemplo, eu vou falar de uma forma muito simples. Vemos um jovem numa reunião de jovens que tem capacidade de falar em público e muita vontade, deve ser um bom pregador. Errado. Está errado, não é assim que se faz, no meu entender. Tem que se dar provas e perceber se ele é fiel. Se for fiel, então, juntando ao facto que tem vontade em falar em público, pode ser um bom pregador. Mas não é por falar bem que pode ser um bom pregador. E nós, às vezes, trocamos tudo. A pessoa sabe falar bem, pode ir ao púlpito. Que é isso? Que é isso? Não é isso que funciona. É fidelidade, idoneidade. E depois, sim, se a pessoa também saber e tiver a capacidade que Deus dá, aí tem tudo. Mas, acima de tudo, é fidelidade e idoneidade. É isto que eu vejo aqui nesta passagem. Eu vou passar à frente. Procurar apresentar-te a Deus aprovado, 2.15, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que divide bem a palavra da verdade. Quero-vos dizer que quando nós não dividimos bem a palavra da verdade, isso é motivo de vergonha. Porque Paulo diz, divide bem para não te envergonhares. Quando nós não dividimos, devemos ter vergonha. Uma igreja que não divide bem a palavra da verdade, uma igreja deve ter vergonha. Um pregador que não divide bem a palavra da verdade, eu não estou a dizer isto, eu estou a dizer isto com cuidado, que é o que diz aqui na Bíblia. Não tem vergonhas, divide bem para não te envergonhares. Quando a pessoa não sabe dividir bem a palavra da verdade, deve-se envergonhar disso. Eu hoje estou um bocado mau, não é? Desculpem, mas está aqui. Estou a terminar. 3.12. E também os que piamente querem ver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E sobre isto há outra coisa que me impressionou há pouco tempo, que li, e que fez-me pensar, que eu acho que é super interessante. Dava um tempo a um bom livro. E que eu li isto naqueles posts que passam no Instagram. Há muita coisa boa que passa, há muito lixo, mas há muita coisa boa. Então passou um que dizia assim, Deus só usa algo depois de partir primeiro. É ou não é verdade? Vocês lembram-se de alguma coisa que Deus usou que não tivesse partido primeiro? Um unguento partiu primeiro. Os grandes homens de Deus foram todos escavacados antes de serem usados. Deus só usa algo depois de partir primeiro. Dito isto, os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vão ser partidos. Porque Deus só usa aqueles que estão partidos. Percebem agora? Pronto. Vou terminar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava nos últimos 10% da sua escultura. Lembram-se daquele exemplo que eu dei? Quando entrou naquela prisão de Marmátia ou Marmétia ou Marmítia, não sei qual é a prisão, acho que é Marmátia, o nome que se diz, se for essa prisão, ele estava nos últimos 10%. Imaginem, depois da carreira toda dele, se ele tivesse espalhado e tivesse entrado em desespero naqueles últimos 10%. Tudo tinha vindo por água abaixo. Paulo sabia que estava no fim, o que também ajudou a fazer o último sprint, porque quando nós vemos a meta ao fundo, a gente faz um extrazinho, não é? Mas nós não sabemos. Então, em função de nós não sabermos quando é que nós acabamos, nós nunca sabemos quando é que estamos no fim. Então, isso temos de estar sempre em modo de reta final. Porque nós nunca sabemos quando é que vamos partir. E a última imagem que nós temos, as últimas coisas que nós fazemos, são aquelas que perduram. Isso obriga-nos a estar muito atentos nos últimos 10% da nossa escultura. Porque, em bom rigor, nós nunca sabemos quando é que ela acontecerá. Que o Senhor nos abençoe.